porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Aqui está dizendo que os mortos do Senhor serão multiplicados. Por que os mortos do Senhor serão multiplicados? Porque aqui é a batalha do Armagedon, é na vinda de Jesus. Olá, irmãos! A paz de Cristo, tudo bem com vocês? Esse é o 5º vídeo da série do arrebatamento e hoje nós vamos falar sobre aquele assunto onde num lugar estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Eu vou começar lendo um texto que está em Mateus 24, versículo 28, que vai dizer assim, versículo 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Então, Jesus está dizendo uma coisa aqui que eu tinha um tempo que eu não entendia o que estava dizendo. Isso. Agora eu sei e vou passar aqui para vocês. Ok? Outro texto que nós vamos ler se encontra em Isaías 66, versículo 15 e 16. Porque eis que o Senhor virá com fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. É a vinda de Jesus, com poder e grande glória. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Então, aqui está dizendo que os mortos do Senhor serão multiplicados. Por que os mortos do Senhor serão multiplicados? Porque aqui é a batalha do Armagedon, é na vinda de Jesus. Porque ele está vindo com ira, com furor, para executar vingança, ok? E Jesus disse, onde num lugar estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Por quê? É por acaso? Porque ele mesmo já montou um cenário nos profetas, né? Dizendo que as aves do céu iriam vir e comer a carne dos reis, dos servos, dos livres, dos grandes, dos poderosos e dos reis. E ele disse de novo em Apocalipse 19, versículo 17 e 18. Ele disse: aqui vai estar falando da vinda de Jesus, né? Ele vem com um nome escrito na coxa, com poder e grande glória. Ali é uma vinda com poder e grande glória, com os anjos do seu poder vindo atrás dele com cavalos brancos e ele vindo com um cavalo branco. Ele vai dizer no versículo 17: vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos pequenos e grandes. Então, aqui as aves do céu, né, as aves de rapina, urubus, abutres, águias, falcões, gaviões, corvos, e esse tipo de animais, né, essas espécies aí, estão vindo
para comer a carne dos poderosos e dos reis, porque aonde que eles foram mortos? Aqui no livro do Apocalipse diz que Jesus veio matando as pessoas, né? Com certeza os servos da besta, os que aceitaram a marca da besta e não aceitaram a marca de Deus, os que aceitaram o selo da besta e não aceitaram o selo de Deus, que está nos 144 mil selados. Ele está vindo para matar essas pessoas, né, que massacraram os seus santos no período da grande tribulação, porque os santos é a igreja, não são só judeus, é a igreja. Como eu já expliquei nos vídeos passados, não há distinção entre judeu e gentil, entre japonês e chinês no corpo de Cristo. Então, aqui, essas pessoas massacraram os santos. Elas mataram os santos. E Jesus está vindo para matar elas. Para dar um fim nessas pessoas. Por quê? Porque elas serviram a besta. Porque elas disseram, quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Quem? Jesus. Jesus pôde batalhar contra ela. E pôde vencê-la. Isso estava nos profetas? Estava. Ezequiel 39, versículos 17 ao 21, vai dizer: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie, a todos os animais do campo: Ajuntai-vos e vinde, e congregai-vos de toda a parte para o meu sacrifício que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel. Comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que eu ofereci por vós. E a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre eles tiver descarregado. Então, é isso que eu falei. Ele vem para executar o juízo contra quem? Gog e Magog, né? E também, aqui o texto está falando de Gog e Magog, e também nos outros textos vai falar a mesma coisa, vai falar que ele vem para pisar o lagar, só que hoje nós não vamos ler textos de pisar o lagar. Vai dizer que ele vem pisar o lagar, que é a mesma coisa que isso, de os mortos do Senhor serem multiplicados, é a mesma coisa. E também vai ter outros textos que nós vamos ler aqui, que é os textos que falam que a espada do Senhor já está encebada, já está embriagada de tantas pessoas que foram mortas pela espada do Senhor. Jeremias 46, versículo 10, vai dizer assim: Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários. A espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte junto ao rio Eufrates. Então, né? Aqui o Senhor está tendo um sacrifício na terra junto ao rio Eufrates. Esse texto vai bater certinho com
Isaías 34 e certinho com Sofonias 1:7. Sofonias 1:7 vai dizer assim: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Isaías 34, versículo 6 vai dizer: A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros de bodes, da gordura dos rins de carneiros. Porque o Senhor tem sacrifício em bolsa e grande matança na terra de Edom. Antes desse texto, vai dizer uma coisa bem interessante. Aqui está falando da matança na terra de Edom, né? Que é, no caso, ali, é a batalha do Armagedon. É isso. Não só a batalha do Armagedon, mas também ele vindo para a batalha do Armagedon. Porque ele não vai descer lá no Vale do Armagedon, nem lá em Jerusalém. Ele vai descer na terra de Temã. Deus vem de Temã e do monte de Parã o Santo. Ele vai passar por Edom, lembra dos vídeos passados? Ele vai passar por Edom, por Temã, por esses povos aí, fazendo um juízo, e vai correr um rio de sangue. Imagina se um rio de sangue, é um rio bem grande. Imagine um rio de sangue, não de água, de sangue. E esse rio vai ser profundo. Diz que foi a não sei quantos estádios e chegou até a altura do freio dos cavalos. Sabe o que é a altura dos freios dos cavalos? É no nariz do cavalo, né? Aqui na boca do cavalo, né? Então vai ser grande a matança. Ali vai ter um banquete para as aves do céu virem e comerem carne de pessoa de todo tipo. De rei, de pobre, de rico, de poderoso. Isso que é onde, num lugar estiver o corpo, ali se juntarão as águias, ou os abutres. E olha que interessante o que vai dizer um pouco antes. Versículo 4. E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro. A mesma expressão do Apocalipse. E todo o seu exército cairá como cai a folha da vida e como cai o figo da figueira. A mesma expressão do Apocalipse. Aqui diz que o exército dos céus se dissolverá e o exército dos céus cairá. Eu não acredito muito que seja estrelas do céu caindo sobre a terra literalmente. Sabia? Porque eu sei que no Gênesis lá diz que Deus criou os céus e a terra e todo o seu exército, mas eu não acredito que sejam estrelas caindo literalmente. Eu acredito que seja os anjos rebeldes, os anjos caídos. O diabo não podem ir mais lá na presença de Deus fazer acusações, né? Porque lá em Apocalipse diz que o acusador dos nossos irmãos foi jogado na terra. Agora ele está com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Só falta 3 anos e meio e ele já foi precipitado cada vez mais para baixo. Ele estava lá no céu de Deus, então foi precipitado para baixo, para a terra, e vai ser precipitado para o Sheol e depois vai ser precipitado para o lago de fogo. Eu acho que é isso que significa as estrelas caindo sobre a terra, né? Os anjos rebeldes vindo na terra, né? Não poderem mais fazer acusação para Deus. Eu acredito que é assim.
E então, todos esses 7 textos que nós limos vão conectar com Lucas 17, versículo 37. Lá vai dizer assim: respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? Aqui tem que pegar o contexto. Versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. É um texto famoso, né, por falar do arrebatamento. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Aqui está mais contextualizado do que lá em Mateus 24, né? Aqui eles já fazem uma pergunta já. Onde, Senhor? E ele diz: onde num lugar estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Parece que Jesus deu uma resposta assim, nada a ver, né? Onde, Senhor, que vai acontecer isso? Daí eles perguntaram onde que vai acontecer o arrebatamento. E Jesus responde onde é que o urubu vai comer, onde é que a abutre vai comer, onde é que a águia vai comer, onde é que as aves do céu vão comer cadáveres. Mas, se meditar nesse texto, vai ter a revelação. Aqui está falando do arrebatamento. Todo mundo conhece esse texto, todo mundo sabe que está falando do arrebatamento. Alguns até distorcem. E Pedro pergunta: onde, Senhor? E Jesus responde: onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. O que significa isso? Quando que vai acontecer o arrebatamento? Quando num lugar estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Em outras palavras, o arrebatamento, discípulos, o arrebatamento vai acontecer só quando as aves de toda a espécie virem comerem carnes de reis, de poderosos, de servos, de livres, virem comer as carnes do povo de Gog e Magog, virem comer, né, os marcados da besta, virem, né, comer essas pessoas, virem se bebedar de sangue, se encher de gordura. E também, em outras palavras, o arrebatamento só vai acontecer na minha vinda. Não vai acontecer antes. Eu não vou arrebatar ninguém antes. Vou arrebatar só na minha vinda. Vou arrebatar na minha vinda, por quê? Porque na minha vinda vai correr um rio de sangue. Eu vou vir pelejando contra os marcados da besta. E vou executar julgamento contra os exércitos do anticristo no Vale do Armagedon. É isso que Jesus está querendo dizer. Por esse texto já podemos tirar pela raiz a doutrina pré-tribulacionista. Só por esse texto. Porque, né? Jesus primeiro que Jesus nunca falou de um arrebatamento antes da vinda dele. E segundo que aqui ele está falando claramente que o arrebatamento vai ser na vinda dele. Entendeu? Então aí já quebrou os pré-tribulacionistas pelas pernas. Ok? Então, é isso. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Se não sabia disso, né, comente aí o que você pensava sobre esse texto, ou se você nunca pensou o que estava falando nesse texto, deixe aí um glória a Deus, né? E eu peço para que vocês compartilhem, principalmente com os pré-tribulacionistas, porque se esse vídeo não ir para eles, eles vão continuar na mesma heresia de sempre. Vão continuar achando que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né?
E por isso eu peço para que você compartilhe. É pro bem deles, para eles não serem mais enganados, não serem mais levados por ventos de doutrina. Ok? E é isso. Peço que compartilhe também com os pós-tribulacionistas, porque muitos pós-tribulacionistas nem sabem disso. E é isso. Fiquem todos na paz de Cristo e desejo que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.